continuidade à nossa videoaula sobre alimentação alternativa, eu vou estar explicando aqui um pouquinho para vocês um pouco dos alimentos, ou até mesmo desses alimentos alternativos que aqui eu trouxe, para a gente estar falando um pouquinho sobre eles e suas propriedades. Bom, eu vou começar falando pela palma, pessoal, tá? Aí muitos de vocês podem estar se perguntando assim, mas a palma, como é que eu vou fornecer palma para a galinha, né? Porque assim, ó, a palma, por incrível que pareça, por ela ser rica em água, ela tem uma certa concentração, principalmente de energia e um pouco de proteína. Ah, Jacos, e como é que eu vou fornecer palma para minhas galinhas? Eu vou só chegar a cortar e colocar lá nos comedouros, na área de piquete? Não. Ó, pessoal, a palma, ela é um dos alimentos que merece destaque. Por quê? Porque ela é de fácil propagação ou plantio. Além disso, não demanda tanta mão de obra. E também é resistente a algumas pragas que nós já conhecemos. Então assim, para a utilização da palma, o que é que nós devemos fazer? Deve-se primeiro deixar ela secar, desidratar. Essa desidratação, pessoal, ela vai ocorrer mais ou menos por 2 a 3 dias, ela desidratando ao sol. Logo após que ela desidratar, é pegar essa palma e triturar ela, para ela ficar o quê? Farelo. Vai ficar um farelo de palma. Aí sim, utilizamos ela na complementação alimentar das galinhas. Lembrando que a palma ela é rica, como eu já falei, energia e proteína, além de conter uma grande quantidade de água. Por isso, por ela conter uma grande quantidade de água, que deve-se deixar ela desidratar para fornecer as galinhas, tá bom? Então assim, outro alimento que eu vou destacar aqui para vocês é a maniçoba, a parte aérea da mandioca, tá? Então assim, aqui ó, aqui como vocês podem ver, já tem uns dias que ela foi cortada. Então o que foi que aconteceu? Eu deixei ela desidratar, perdeu a umidade da sombra, e a cada 2 horas eu fazia o reviramento desses galhos. Por quê? Porque assim, ó, lembrando que, como eu já citei anteriormente, as folhas da mandioca, ela contém uma concentração de ácido cianídrico muito maior do que a própria raiz da mandioca. E nós sabemos que o ácido cianídrico, ele é o que? Tóxico. E se a galinha ou qualquer outro bicho, seja ele monográfico ou ruminante, ingerir esse alimento, o que é que pode acontecer? Ele pode vir a ficar, se intoxicar. Ou até mesmo, se for em grandes quantidades, pode vir a morrer. Então, pessoal, é importante o quê? Desidratar esse material. E assim, ó, quando ele desidrata, aí a pergunta é, Jacos, ele vai desidratar, qual é o ponto ideal para fornecer as galinhas? Ó, pessoal, quando a gente está trabalhando com a parte aérea da mandioca, é o ponto de fenação. O que é esse ponto? É o ponto que ele perde umidade, como eu já citei, e ele fica com 13% de umidade. Como é que eu vou saber que está com 13% de umidade? Ó, como eu falei aqui, faz alguns dias já que eu cortei, mas ainda não está no ponto. O ponto ideal, pessoal, é quando a gente pega um galho, uma folha, amassa, certo? Faz isso aqui, esse processo, e ele quebra, ele não esfarela. Quando vocês fizerem isso, que apertarem na mão, que eles quebrar, significa o quê? Que ele está no ponto ideal de fenação. Aí o produtor ele pode fornecer, jogar na área de piquete, fornecer na área de piquete assim, ou ele pode fazer o quê? Triturar esse alimento, essas ramas, e fornecer junto com o quê? Diminuindo a quantidade de milho, porque aqui vai ser rico em energia. Então ele pode fazer a proporcionalidade, diminuir essa quantidade de milho e colocando uma quantidade de maniçoba para reduzir custo. Tá? Então assim, aí quando vocês fizerem assim, que quebrarem e não esfarelarem, vai estar num teor de umidade de 13 a 14%, que é o ideal para
fornecer as galinhas no ponto de fenação. Outro alimento, pessoal, que tem aqui é folha e semente de andu. Ó, feijão guandu. Por que o feijão guandu, ó, pessoal? Lembra que eu já citei que o feijão guandu, ele é rico em quê? Proteína. E como nós estamos falando de redução de custo, de ser uma alimentação alternativa ou até mesmo complementar, em alguns casos, quando o produtor ele se adapta ao sistema totalmente orgânico ou totalmente alternativo, o andu, junto com folhas e sementes, ele pode substituir em 50% ou até mesmo totalmente a soja, o farelo de soja. Então assim, ó, é interessante que o produtor ele saiba disso, justamente porque para ele fazer o cultivo dessa planta, porque é uma planta que teoricamente não dá trabalho, ele fica, algumas pragas atacam ele, mas não são todas, principalmente atacam um pouquinho de pulgão, mas é de fácil manejo. Outra praga que ataca bastante o andu é a questão do senharó. Em algumas regiões, aqui na minha região é conhecido como senharó. Então assim, pessoal, e como é que eu vou utilizar, Jackson, as folhas e a semente do andu, pessoal? Se a gente for utilizar só a semente, tá? Se a gente for utilizar só a semente, o que é interessante fazer, nós devemos cozinhar. Algumas pesquisas dizem que precisa cozinhar por 10 minutos. A gente cozinha ele por 10 a 5 minutos. Depois é só triturar. Outras pesquisas já dizem que você pode, que o produtor ele pode triturar com tudo, semente, folha e tudo, e deixar ele desidratar um pouco, perder um pouco de umidade, tá? Então assim, como eu falei, o andu ele é uma planta, é uma leguminosa, né? É um feijão guandu, é uma leguminosa que serve para quê? Para regeneração de solo, recuperação de áreas degradadas. E lembra lá que eu já falei o seguinte, que o andu a gente pode estar plantando aonde, pessoal? Em torno da área de piquete. Por que em torno da área de piquete? Porque além de fornecer sombra, a própria galinha vai fazer o próprio processo dela de buscar o alimento, de fazer a catação desse alimento, das folhas, da semente. Então é essencial que o produtor faça o que? Lembra que eu já citei lá a questão do sombreamento da área de piquete, mas um sombreamento adequado, porque se a gente fazer um sombreamento muito intenso, pode atrair animais silvestres. Lembra lá que os animais silvestres podem ser atraídos por água e comida e pode transmitir doenças ou até mesmo parasitas, como já foi falado em outras aulas. Então assim, ó, é fornecido dessa maneira, tá? Triturado ou cozinhado as sementes para fornecer para as aves, que é rico em quê? Proteína. Algumas pesquisas, pessoal, falam muito da questão dos óleos que tem aqui na semente do andu, que pode trazer alguns problemas digestíveis para as aves. Mas isso é quando a gente não faz um processo correto e realmente pode trazer algum problema digestivo para as aves. Bom, aqui, pessoal, eu vou estar apresentando para vocês agora Leucena. A Leucena, pessoal, ela é uma planta originária, teoricamente, do sertão. Ela vem lá do sertão, das áreas áridas, né, que serve muito para a alimentação dos ruminantes. Lembrando que a gente pode fornecer para as galinhas tanto a Leucena como que a algaroba. Mas aqui eu tenho que a Leucena. Bom, pessoal, a Leucena eu gosto de fornecer para as galinhas ela in natura, do jeito que está aqui. Cortar alguns galhos e fornecer lá na área de piquete para ela mesmo fazer a catação, tá? Lembrando que é o seguinte, quando a gente está trabalhando com alimentação alternativa, o que é que nós devemos ter como prioridade? Ó, a prioridade é o quê? O tamanho das partículas da minha alimentação alternativa, principalmente quando for o quê? Volumoso, pessoal. Ó, vocês estão vendo que é o tamanho da folha da Leucena, ela é bem minúscula. Então assim, isso não vai atrapalhar, a depender da quantidade de aves que eu tenho, não vai atrapalhar no sistema digestivo da ave. Então assim, a ave pode fazer a ingestão desse alimento sem ter risco nenhum a seu processo de desenvolvimento. Além disso,
A leucena é o que? Rica em quê? Rica em proteína. Então isso vai servir bastante também para como alimentação alternativa para minhas aves. E eu posso fazer o quê? A mesma coisa que nós podemos fazer com o andu. Plantar ao redor do galinheiro e fazer o desbaste. Não deixar a planta crescer demais. Lembrando que para fornecer a leucena tem que ser o quê? Tem que ser as partes, os ramos mais novos. Por isso nós devemos fazer sempre o desbaste. Não deixar ele crescer demais, porque se ele crescer demais vai virar uma planta de porte alto e nós não vamos poder fazer o desbaste ou o fornecimento para os animais, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho o que? Aqui eu tenho que a rama, a parte aérea da mandioca triturada, feita silagem. Ó, estão vendo? Então assim, essa parte aérea aqui foi triturada para fazer tipo silagem. Eu posso fornecer as minhas aves desde que essa parte aqui ela tenha perdido o que? Umidade. Automaticamente, como ela perde umidade, ela perde o que? Ela perde o que? Ácido cianídrico. Lembrando que eu já citei que o ácido cianídrico ele é tóxico para as galinhas. Então nós devemos tomar bastante cuidado ao fornecer. E ó, a mesma coisa que eu falei ali na leucena vale para a folha da mandioca. Apesar dela ser um pouquinho mais fina e mole, o que é que pode acontecer? Vocês estão vendo aqui as partículas, o tamanho que foi triturado foi numa peneira fina. Então ó, o produtor ele tem que se atentar a isso aqui. O trituramento é numa peneira bem fina, tá? Lembrando que em alguns casos, como eu já citei, a parte aérea da mandioca pode substituir em até 100% do milho, tá? Então, vocês estão vendo o que? Como ela pode substituir 100% do milho, o produtor ele vai ter várias vantagens na alimentação alternativa, pessoal. É aquela coisa, às vezes o produtor não quer fornecer justamente por causa de alguns perigos que essa planta pode oferecer, como eu já citei o que? Em alta ingestão da ave, ela pode trazer toxicidade para a ave, né? Na questão da ingestão de muito de ácido cianídrico. Mas se a gente deixar triturar, deixar descansar ali, ou descansar primeiro para depois triturar, para perder a concentração de ácido cianídrico, então isso aqui é uma fonte de alimento excelente. Além disso, ela é cultivada em quase todo o Brasil, não é isso? Porque assim, não dá... Porque aqui a gente vai só utilizar a parte aérea e não as raízes. Então, há muitos produtores que plantam mandioca só para a colheita da parte aérea. Aqui desse outro lado, pessoal, eu tenho raspas, tá? O que é que eu quero dizer com as raspas? O produtor ele pode usar a raspa da mandioca de duas maneiras. A primeira maneira, a raspa da mandioca, se ela estiver bem sequinha, pessoal, bem fininha, a gente na escassez de maravilha para fazer cama, então a gente pode usar a raspa da mandioca como cama para as galinhas, tá? Do jeito que ela está aqui, ó. Então, pessoal, pode estar utilizando a raspa como cama para as aves, como também para fazer alimentação para as galinhas. Igual tá aqui, ó. Aqui é uma mais fresca, ali ela já está muito seca, muito desidratada. Aqui ela está mais úmida. Aí como é que a gente faz, Jackson, para utilizar essa raspa para as galinhas? Nós devemos o quê? Lavar toda essa raspa, lavar e tirar toda a sujidade que aqui se encontra, pessoal. Por quê? Porque assim, se tiver muita sujidade, depois que a gente lavar isso aqui, deixar secar, nós vamos triturar essa raspa. Triturando isso aqui se não tiver bem lavado, se não tirar toda a maior parte da sujidade, quando a gente passar no triturador vai fazer muita zoada e pode danificar nossa máquina. Então assim, é importante que seja lavado, tá? E retirado toda a sujidade que ali esteja nas raspas.
Então, pessoal, como vocês podem ver, é uma série de alimentos que nós podemos utilizar, fazer essa alimentação alternativa para as aves, né? Justamente para quê? Para a gente estar reduzindo esses custos. A partir do momento que nós reduzimos o custo, nossa viabilidade de produção aumenta. Lembrando que hoje a produção natural, como eu quero dizer natural, ela chegando mais próxima daquelas criações de quintal, aquelas criações naturais, ela tem uma viabilidade econômica muito maior do que quando é a criação em granja. Eu me refiro aos produtores de aves caipira para a produção de ovos ou de carne também. Lembrando que algum desses alimentos aqui, quando é produção de carne, ele tem uma viabilidade, ele tem um poder energético e proteico muito maior do que para a produção de ovos. Algum desses alimentos aqui para a produção de ovos, ele vai ajudar bastante em quê? Na coloração da sua gema. A partir do momento que a coloração fica mais vermelha, mais corada, significa o quê? Significa mais poder, significa que minha galinha também está ingerindo alimentos mais alternativos, está ingerindo alimentos mais naturais, e isso vai fazer com que minha produção ela fique muito melhor. Além disso, quando ela já faz a ingestão desses alimentos, ela vai deixar, teoricamente, ela vai deixar de lado de ingerir esses alimentos convencionais. O que é que eu quero dizer com os convencionais? O milho, a soja. Então é interessante que o produtor faça essa adesão, faça esse fornecimento dos alimentos alternativos, justamente para reduzir custos e agregar valor à produção. Quando o produtor não tem área de piquete dele formada com gramíneas, o produtor ele pode estar fornecendo alimentação alternativa direta, igual está aqui, ó. Pode fornecer direta, tá? Para as aves. E como eu falei, como a galinha é um bicho curioso, ela vai estranhar em primeiro momento, mas logo após ela vai fazer a busca por esse alimento, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu forneci diretamente o feijão guandu, a parte aérea da mandioca já desidratada e a leucena que está ali. Então, foi fornecido diretamente, tá? Para as aves de postura. Como eu falei, elas vão estranhar logo no início, mas elas vão fazer o uso dessa alimentação. E assim, quando eu falei, quando a pessoa não tem área de piquete, o que é que eu quero dizer? Quando ela tem não tem área de forrageira formada, né? A de piquete com forragem. Então, como está aqui não tem área de forrageira. Então, aqui o fornecimento da alimentação alternativa é direta. É fornecido diretamente para as aves fazer a busca do próprio alimento. E assim, pessoal, outra parte importante da alimentação alternativa é não fornecer alimentos alternativos dentro do galinheiro, porque alguns alimentos alternativos, a depender do teor de umidade, pode trazer algumas doenças fúngicas para as aves. Então, a maioria dos alimentos alternativos deve ser fornecido onde? Na área de piquete, do lado de fora do galinheiro, tá bom? Então, assim, a gente não deve esquecer desse detalhe, justamente para não trazer outros prejuízos maiores para nosso plantel de aves.